Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Gênesis capítulo 31. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra que seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia até o campo, onde ele cuidava de seus rebanhos, e disse a elas: notei que seu pai mudou a atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de seu pai. Contudo, ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando ele mudava de ideia e dizia: os listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava as crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, eu tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Labão, em meu sonho, ou melhor, então em meu sonho, o anjo de Deus me disse: Jacó, e eu respondi: aqui estou. E o anjo disse: levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho. Pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora apronte-se, saia dessa terra, volte para sua terra natal. Raquel e Lia responderam: da nossa parte tudo bem, afinal não herdaremos coisa alguma da riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó tomou suas mulheres, seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando as ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens, atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Ele reuniu um grupo de parentes, saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou, enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar, levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiros de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? Por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida, com canções, música, ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu: deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou os meus ídolos? Até aqui. Irmãos, enfim chegou o tempo de Jacó sair da casa do seu sogro, voltar para a casa dos seus pais.
Um momento muito também conturbado. Jacó já tinha trabalhado para ele ali aproximadamente 20 anos, mas o seu sogro estava explorando, estava de várias formas lesando a vida de Jacó, e por isso nós percebemos aqui no capítulo 31, ainda que seja um momento tão conturbado, um momento tão difícil para Jacó e sua família, a gente percebe algo muito especial aqui. Jacó, ele não perdeu a percepção da realidade. Nós precisamos ter uma visão clara da realidade, uma visão clara da nossa vida, do nosso coração, do momento que nós estamos passando. Nós precisamos ter uma visão clara, porque quem não enxerga a realidade vai criar fantasias, enganos, vai criar desejos do seu próprio coração e vai caminhar sem entendimento. Jacó tinha uma boa percepção do momento que ele estava, ainda que fosse um momento tão difícil, e eu quero desenvolver isso, pelo menos mostrando algumas percepções dele. Primeiro, Jacó teve a percepção do tempo de Deus para ele retornar para a casa do pai. Deus tinha falado com ele. Ele saiu da casa dos pais, de um momento também muito difícil, aquele momento que ele teve um conflito com o irmão, ele precisou se retirar daquele lugar, mas agora chegou o momento dele retornar. Ele percebeu a hora certa. Ele não voltou antes, ele não foi depois. Deus falou com ele. É muito importante perceber isso no versículo de número 3, quando deixa claro que o texto fala: então o Senhor disse a Jacó. Amado, nós precisamos caminhar debaixo de uma palavra que Deus dá, e a palavra clara, não é subjetiva, uma coisa que a gente imaginou, sentiu, mas Deus falou com ele: eu estou levando você de volta para a casa dos seus pais. Chegou o tempo, nós precisamos ouvir o Senhor, tendo essa percepção do tempo de Deus, para a gente poder nos mover para qualquer lugar. No caso aqui é para retornar à casa do pai. Me lembro de Gênesis 12, onde Deus fala para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. Agora Deus fala para Jacó: volta para a sua terra. Ele precisava voltar para o seu lugar de origem. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a maneira de Deus. E Jacó, ele tem clareza quanto a isso. Versículo 10 a 13, ele mostra que Deus falou com ele em sonhos, mostrando para ele a realidade. Deus quer que a gente veja a realidade, não fuja da realidade, e nem invente coisas. Você percebe Jacó muito consciente, ele chama as duas esposas para conversar. Uma questão aí que é importante, mesmo naquela cultura, o marido sábio, ele vai ouvir as esposas, ele vai compartilhar com as esposas, para que elas tenham também percepção da realidade, consciência do que está acontecendo. Talvez, e muitas pessoas acreditam, a forma que Jacó saiu não foi a mais correta, porque ele ali escondeu do sogro, ele saiu meio que fugindo, mas a direção de Deus era essa, que ele se movesse. Em segundo lugar, a gente percebe aqui a percepção também de Jacó da realidade, no sentido de que ele percebe o ambiente de aversão e de rivalidade que o seu sogro Labão e os seus cunhados, os filhos de Labão, tinham com respeito a ele. Irmãos, nós percebemos pessoas que são hostis a nós, que não nos veem com bons olhos, e na vida, em todo lugar, nós vamos ter isso. Nós precisamos perceber as pessoas e saber lidar com elas. Você não vê Jacó em nenhum momento entrando em briga com eles. Você não vê Jacó sendo irresponsável, revidando. Você vê Jacó, pelo contrário, trabalhando, se esforçando, fazendo o trabalho dele. Porque, amado, quando você faz o trabalho de maneira correta e justa, Deus vai te honrar. E algumas pessoas vão perceber. Agora, os filhos de Labão e o próprio Labão tinham inveja dele. E a inveja acaba distorcendo a visão das pessoas acerca da gente. Nós vamos precisar saber lidar com isso, sem deixar o nosso coração se contaminar e se tornar igual das pessoas que ficam contra nós. Mas Labão e os seus filhos demonstram uma profunda ingratidão, porque Deus estava abençoando a ele, abençoando a casa, por causa do trabalho de Jacó e por causa da graça de Deus sobre a família de Jacó. Mas Jacó, então, ele não nega uma realidade, ele percebe, tem pessoas que tinham uma visão muito de aversão contra ele, e nós vamos precisar saber lidar com isso, para a gente caminhar bem, sem amargura, sem ficar paralisado, e sem orgulho, porque Deus está nos usando. A gente não percebe isso em Jacó, a gente percebe um Jacó muito consciente
de que era a graça de Deus sobre ele. E aí sim eu falo da terceira percepção dele. A terceira percepção que a gente vê aqui, Jacó tinha da realidade, era a percepção de que a bênção, a graça de Deus é que estava sobre ele e que estava dando a ele todos os êxitos que ele tinha. Você percebe isso no versículo 5 até o versículo 9. Jacó descreve aqui, olha, Deus me prosperou, Deus apareceu para mim em sonhos, Deus é que me deu a direção de que os animais, né, com a coloração diferente, eles iam multiplicar, e foi Deus que fez tudo isso. É maravilhoso demais, irmãos, quando a gente tem a consciência clara de que tudo que nós temos, somos, vem das mãos de Deus. Isso não é frase apenas teologicamente correta. Isso precisa ser uma consciência em nós, que a gente depende da graça de Deus. Isso nos torna mais gratos a Ele, nos torna com o coração mais otimista, cheio de esperança. É a graça de Deus que mantém a gente até aqui. Tudo que nós temos veio da bondade dEle, da misericórdia dEle. Jacó tem essa clareza. Ele não está saindo dali dizendo, eu fiz, eu aconteci. Ele sabe que ele também se esforçou, mas foi a bondade de Deus, é a graça de Deus. Nós precisamos andar debaixo da bênção de Deus. E andar debaixo da bênção de Deus é andar debaixo da obediência daquilo que nós conhecemos acerca do Senhor. Ele reconheceu a graça de Deus, mesmo num ambiente ali de engano, num ambiente ali de tanta rivalidade, de tanta aversão. A graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, a graça de Deus sobre nós nos faz ser bênção no lugar onde nós estamos, mesmo cercado por tanta hostilidade e dificuldade. E aí, irmãos, em último lugar, a percepção de Jacó da realidade também envolvia que Jacó, nesse contexto todo, ele percebe o momento dele expor totalmente o seu coração diante do seu sogro Labão. E ele só faz isso quando Labão o persegue, vai atrás dele, o encontra 7 dias de viagem. Você imagina? Labão estava irado, cheio de contenda no coração, cheio de justiça própria. Haviam roubado um ídolo da casa de Labão. Você percebe que Labão já ouviu falar do Senhor, sabia quem era o Senhor, mas tinha idolatria no meio do coração dele, na casa dele. E a sua filha Raquel, que era também uma mulher que tinha um nível de revelação de Deus, tinha um marido que temia a Deus, mas ela ainda rouba o ídolo do pai. Olha que ambiente terrível, irmãos. O ambiente do mundo é assim. Agora, nós precisamos considerar algumas coisas, né? Esse ambiente ali de engano, inclusive de Jacó, ainda tem um pouco de engano no coração dele. Isso não impediu Deus de cumprir os propósitos dele por 2 razões. Primeiro, que eles conheciam muito pouco acerca do Senhor. Eles não tinham a Bíblia que nós temos, a revelação que nós temos. Agora eles eram obedientes no nível de revelação que eles tinham. Jacó, o pouco que conhecia, obedecia. Abraão, o pouco que conhecia, obedecia, a ponto de dar o seu filho, a ponto de fazer o que Deus mandava. E ao mesmo tempo a gente percebe, nesse ambiente tão hostil quanto engano, a graça de Deus, de fazer as coisas acontecer, o plano dele se cumprir, apesar de nós e das áreas de engano que ainda há no nosso coração. Mas os erros aqui do texto não são aprovados por Deus, são narrativas, para a gente olhar e aprender como que o coração nosso é enganoso. Pode ter ídolos como Raquel teve e escondeu. Então havia um ambiente ali, irmãos, um ambiente perfeito para uma tragédia. Um sogro cheio de razão indo atrás do seu genro, que segundo agora Labão disse que amava as suas filhas, que ele estava levando, que ele por ele lhe daria até uma festa. Será que isso é verdade? Possivelmente não. Mas um ambiente desse terrível, chega um momento onde Jacó percebe, agora é a hora de eu falar tudo. Sabe, irmão, tem um momento a gente falar. A gente não deve falar toda hora, nós não devemos falar para todo mundo, tudo que está no nosso coração. Nós devemos saber o momento que Deus está nos dando de oportunidade de chegar para a pessoa que às vezes está com conflito direto conosco e ser realista, e expor o coração, e falar toda a situação. E Jacó faz isso aí no capítulo 30. Ele, primeiro, é interessante a justiça de Jacó. Ele diz assim, olha, não, se alguém roubou isso, ele precisa ser punido. Você vê um homem justo, mas ele não sabia que era a esposa dele, né, que tinha roubado.
E Raquel mais uma vez engana, ela esconde ali o ídolo debaixo da sela do animal que ela estava montado. Então você percebe um ambiente com muito engano. Mas mesmo assim, nesse ambiente, Jacó decide ser verdadeiro, ser transparente. Você vê como que Deus estava trabalhando no caráter de Jacó. Irmãos, a grande questão é, Deus está trabalhando no seu caráter? Nós estamos nos tornando pessoas melhores, mais verdadeiras, mais sinceras e obedientes a Deus, tementes a Deus? Ou nós estamos andando por fantasia, por engano, com máscaras, com maquiagem espiritual? No dia que o Senhor Jesus voltar, não haverá máscara, não haverá nenhuma maquiagem espiritual que vai nos justificar diante do Pai. Nós estaremos diante do Senhor Jesus, como Jacó aqui estava, naquele momento, sendo sincero, transparente, e ele fala para o seu sogro: olha, eu trabalhei nesse tempo todo de forma honesta, inclusive assumi prejuízos que não eram meus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Os irmãos viram no texto? Ele disse que até quando algum animal era morto, ele não colocava isso na conta do sogro. Ele era uma pessoa justa, honesta. Por quê? Porque ele sabia que a graça e a bênção de Deus o prosperaria. Nós não precisamos ficar lutando, brigando por coisas pequenas, por causa de bens materiais, porque o outro levou vantagem. Nós temos que ser pessoas que confiam mais na graça, no Senhor, no poder de Deus, e saber a hora de expor o coração, o lugar de expor o coração. Ele revelou então Jacó a sua conduta honesta, aceitando até prejuízos, mas ele também demonstra que ele não estava sendo valorizado. Ele é muito claro. Como isso é importante, irmãos? A clareza, a sinceridade, a transparência. E Deus aqui começa um processo aí de rompimento, de ruptura, onde amanhã nós veremos que realmente Labão aceita esse momento de ruptura, entende que o tempo que Jacó ficou ali foi um tempo transitório. Irmão, nós precisamos reconhecer que há muitas coisas que Deus vai nos usar que são transitórias, que há tempo da gente mudar, se deslocar de uma posição, de um lugar às vezes, e às vezes de uma forma até mesmo de servir a Deus. Algumas pessoas, elas sofrem a vida inteira porque as estações mudam, mas ela não quer ser mudada, não deixa Deus mudar o coração dela. Aqui estava uma estação nova começando, e nós vamos ver amanhã que Jacó vai fazer uma aliança com Labão para que a paz esteja dos dois lados. Nosso propósito deve ser esse, ser pacificadores, e não pessoas que vivem por partidarismo, dividindo amizades, rompendo alianças. Nós precisamos fazer a nossa parte para que possamos fazer a vontade de Deus, cumprir os propósitos de Deus, e que o Senhor nos dê percepção clara da realidade ao nosso redor, dentro do nosso coração, e que possamos nos mover de acordo com a palavra de Deus, a voz de Deus, e não o nosso coração. Que possamos guardar o nosso coração em qualquer ambiente de engano. O mais importante é que o nosso coração não se torne um campo fértil de engano que está nos cegando e nos dominando. Vamos orar. Pai, obrigado, a Tua palavra é tão poderosa, que a Tua palavra possa abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã. Pai, ajuda-nos a ter discernimento, percepção da realidade, a nossa realidade pessoal, a nossa realidade como família, como congregações, como nação brasileira, a percepção inclusive desse tempo, Senhor, das transições e estações que o Senhor nos leva, ó Pai, a enfrentar. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, a cada um que ouve essa palavra, renove a percepção espiritual, renove, ó Deus, a submissão aos Teus planos, a nossa audição espiritual seja purificada, nosso coração, e nós possamos ser guiados realmente pela Tua vontade, no tempo do Senhor, e amando a Deus, a Tua vontade, possamos também discernir as pessoas ao nosso redor, e olhá-las debaixo do Teu amor, da verdade do Senhor, sendo bênção em todo lugar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.